O Rivian R2 é o carro mais importante que eles já construíram, e é ele que vai decidir o futuro da empresa. Se daqui a 10 anos vamos falar da Rivian no mesmo patamar que a Tesla, ou se vamos lembrar dela como a American Motors, uma empresa que não existe mais. O R2 foi feito para todos, e tem preço inicial na faixa dos 40 e tantos mil dólares. Ele é direcionado diretamente ao Tesla modelo Diesel, que é meio que o carro elétrico padrão para tudo que as pessoas costumam escolher. Quero conferir o R2 porque adoro a Rivian. Já explico, quero ver se precisaram tirar a alma do carro para chegar nesse preço. Acho que tenho autoridade para avaliar isso. Eu dirijo carros elétricos há quase 13 anos, desde o modelo S original em 2012. O R1T foi a caminhonete que me fez virar fã da Rivian. Tive vários Teslas nesse meio tempo. Minha esposa está no segundo R1S dela, e tem uma Lucy Gravity na minha garagem agora. E eu estava na sala no sul da Califórnia quando o CEO RJ revelou de forma bem dramática a R2 e mostrou ela para o mundo. Então agora tivemos a chance de dirigir, de sentar nela, temos muitas opiniões. Fique até o final porque a versão mais barata da R2 faz algo que a versão cara não faz, e eu realmente não esperava por isso. Só para esclarecer, eu estava com 2 filhos doentes em casa e, infelizmente, não pude voar para Utah para esse evento. Então eu mandei o Matheus. Esse é o Matheus. Ele, na verdade, mora em Utah. A Rivian realizou o evento de test drive do R2. Ele é o nosso especialista em overlanding aqui na empresa e geralmente é mais exigente com carros do que eu, especialmente com veículos elétricos. Se alguém vai notar ele tentando ajeitar uma Rivian Trooper, é quem realmente leva o veículo para o interior nos fins de semana. Ele dirigiu o R2 Performance e nos contou como foi. Confio quase tanto na opinião dele quanto na minha. O principal que ele falou é o mais simples sobre isso. Se você já dirigiu um Rivian, este aqui anda exatamente como um Rivian. Isso é algo enorme. A grande diferença, sem surpresa, é o tamanho. Parece um R1S menor e mais leve, que para algumas pessoas sempre pareceu um pouco grande. Ele dirige na estrada ou fora dela com muita confiança. Eu acho que a versão de desempenho tem muita potência. De 0 a 60 em pouco mais de 3 segundos, e a aceleração de 50 a 70 para ultrapassagem acontece em cerca de 1,5 segundos, o que ainda é insano para um SUV familiar. A Rivian ajustou bem a regeneração também, nada daquele tranco brusco que você costuma sentir em muitos SUVs. É silencioso e suave nas ruas, que é exatamente como qualquer bom carro, ainda mais um elétrico, deveria ser. Quando o Matheus foi ao evento, o que eu mais queria ver era a suspensão. O R1 tem uma suspensão a ar, e essa maciez, eu acho, é muito do que fez o Rivian parecer especial fora de estrada. Então, minha preocupação era, será que o R2 mais barato perderia essa sensação? Não perde. Ele usa amortecedores adaptativos em vez de suspensão a ar. E o Matheus disse que a diferença entre os modos é real mesmo. Eu deixo no modo Sport e ele fica realmente firme. Amolecendo, ele se transforma em um carro muito confortável e fácil de dirigir. Era a resposta que eu queria, pois mostra que não economizaram onde faz diferença. Se a suspensão fosse ruim, toda a experiência ao dirigir seria prejudicada. Apesar de termos testado fora de estrada, esses carros serão usados em rodovias, estacionamentos do cáustico e de escolas. Então essa condução precisa ser suave, principalmente no asfalto. Fora do asfalto, pelo menos promete, é todo o mundo dele. E ele voltou muito convencido. O R2 era realmente capaz. Ele levou o carro por trilhas que poucos donos tentariam, e o veículo nem se aproximou do limite. O único real limite, sem surpresa, é a altura livre do solo. O conjunto motriz e a suspensão ainda têm potencial, mas ao contrário da suspensão a ar do R1, o R2 usa molas fixas, ou seja, não há ajustes. A não ser que queira rebaixar ou levantar o carro, ele ficará como está, igual a praticamente qualquer outro SUV. O encaixe e o acabamento lembravam os de um carro de verdade, bem feito. Mencionei que há rangidos e batidas ao forçar fora de estrada, como acontece em quase todos os outros Rivian que já dirigi. O que me convenceria não está ligado à potência, e é algo que o Matt não poderia testar, pois ele não vive minha vida. E esse era o espaço. Espaço para pessoas e bagagem. Esse carro engole bagagem. O banco traseiro dobra e fica totalmente plano. Sou um cara com 3 filhos, 2 cachorros,
entre jogos de beisebol e recentes recitais de dança. Me importo mais com isso do que com mais meio segundo na aceleração de 0 a 60. A janela traseira desce dentro da tampa do porta-malas. A Rivian também oferece uma barraca de teto e uma cozinha de acampamento, que representam o espírito da Rivian. Itens que a maioria talvez nunca use, mas pode. Na verdade, isso me lembrou o California Mode, né? Isso é, não quero zicar o R2. Me lembrou do modo California que o Fisker Ocean tinha. É uma coisa meio legal. Como ele se compara ao Model Case, que todos provavelmente vão comparar? É o que imagino, pois também gostaria de saber. Versão por versão, o preço é praticamente o mesmo, mas algumas opções podem alterar isso. O Model Y ganha onde você esperaria. Ele é mais leve, aerodinâmico e, na estrada, onde o vento faz diferença, consome um pouco menos. Mas aqui está a parte que não faz sentido. O R2 é mais quadradão, mais alto e quase 360 quilos mais pesado. E ainda assim iguala o Model Paros em eficiência e o supera em autonomia. Um SUV quadrado rivalizar com um Tesla aerodinâmico em consumo de energia é surpreendente, mas a equipe de motorização da Rivian conseguiu. Carregar era o principal diferencial da Tesla. Agora, o R2 tem conector compatível e usa os mesmos superchargers, eliminando essa vantagem. Vou testar e medir as velocidades de recarga assim que conseguirmos um no estúdio. O único aspecto em que a Tesla se destaca e deixa praticamente todos os outros carros para trás é na parte de direção autônoma. A direção totalmente autônoma da Tesla ainda é o melhor sistema do mercado atualmente. Não é perfeito. Você ainda precisa ficar atento, mas ele lida com ruas da cidade, semáforos, rotatórias, praticamente todo o trajeto, algo que mais ninguém está chegando perto de fazer. A resposta da Rivian é ainda mais limitada. O R2 permite dirigir sem as mãos na estrada, funcionando mais como o Super Cruise da GM do que como direção totalmente autônoma. A versão que realmente compete de igual para igual com a Tesla, o sistema ponto a ponto, que te leva de porta a porta, ainda é uma promessa. Se direção autônoma é sua prioridade, a Tesla vence hoje, não chega nem perto. Mas, de novo, como alguém que dirige Rivian há anos, eles cumpriram o que prometeram. Então, eu nunca compraria um carro baseado em algo que ainda vai chegar no futuro. Se direção autônoma não for essencial para você, acredito que a Rivian chegará lá. Mesmo assim, a Tesla ainda está muito à frente. Depois disso, tudo depende do que você realmente quer. O Model X é claramente aquele carro seguro e eficiente, o típico carro de quem vai trabalhar, estacionado em toda a rua dos Estados Unidos. E um modelo básico ainda é mais barato, se você não precisa de tanta potência. O R2 é melhor quando o asfalto acaba para rebocar e carregar toda a sua trupe. E não se parece com nenhum dos outros 10 carros na fila da escola. Por enquanto, tudo bem. Em 2 anos deve mudar. Se a aventura para você é andar na faixa de carona, compre o Tesla. Mas se quiser levar a família até o começo de uma trilha e dormir 2 no teto, nada se compara por esse preço. O que me leva à única coisa que realmente me faria pensar 2 vezes antes de investir ou recomendar esse carro. E isso tem a ver com o momento. Então agora, o único R2 que você pode comprar é aquele topo de linha, o de performance. Ele custa cerca de $58 mil. A versão padrão, que custa cerca de $48 mil, 10 mil a menos, e que acredito ser a mais aguardada, só deve chegar em 2027. É aí que fica estranho. A versão mais barata, com um motor, deve ter autonomia maior que a de performance, que custa mais. Se a autonomia máxima for prioridade, o modelo disponível hoje talvez não seja ideal para você. No IA Day da Rivian também anunciaram o LiDAR, sensores de nova geração que chegarão ao R2 até o fim do ano. O LiDAR e o hardware atualizado chegarão em breve. Trata-se de um sensor físico integrado ao carro, não de uma atualização de software que pode ser baixada. Então, a resposta é esperar pelo, o modelo melhor, mais barato, com maior autonomia, certo? Esperar, obviamente, também é um risco. A Rivian queima muito dinheiro a cada trimestre. E o R2 é o carro que vai decidir o quão forte essa empresa vai se tornar. A Volkswagen investe bilhões para apoiá-los. Há um caminho para esse carro vender bem e a Rivian se tornar uma empresa estável e séria. Também existe a possibilidade de você esperar 2 anos, e quando o R2 chegar, a empresa já estar bem diferente. Então você compra um agora, fica com um hardware um pouco mais antigo e ele é incrivelmente rápido. Ou você espera e aposta em como a Rivian vai se sair.
Então, a pergunta que eu fiz no começo, eles tiraram a alma para chegar nesse preço? Não. A Rivian mandou bem, o que não surpreendeu quem acompanha o R2 desde o início. O R2 anda como um Rivian. Vai onde a Rivian vai e leva tudo o que você precisa como um Rivian por dezenas de milhares de dólares a menos do que o R1S que está na minha garagem. Ele só não acomoda 7 pessoas. Se precisar da terceira fileira para crianças, escolha a versão maior. Para os demais, este é o modelo ideal para comprar. Como alguém que já teve todos os modelos que a Rivian já fez, sempre havia um motivo para não recomendar a compra. Para o R2 é o primeiro que posso dizer com confiança. Esse é o carro que provavelmente todo mundo deveria comprar.